Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Gabriela e hoje a gente vai falar um pouco sobre 7 hábitos que a gente pode ter para melhorar a nossa produtividade, para a gente começar a estudar com mais gosto e assim ter uma rotina de estudos. E olha que não é nada difícil, viu? Fica ligadinho nesse vídeo que eu tenho certeza que se você aplicar alguma dessas coisinhas de pouquinho em pouquinho, a sua rotina de estudos, a sua produtividade vai melhorar. Então vamos lá! Então, o primeiro hábito, eu acho que vocês já devem saber de tanto que eu falo, é o planejamento. O planejamento ele é muito importante, eu já comentei isso várias vezes lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, meu @é Estudo e Performance. E o planejamento ele é tão importante porque a gente consegue criar metas, objetivos para nossa vida. Então, não só com os estudos, mas com a faculdade, com o trabalho, com a noxa vida em si. Qual é o objetivo que eu tenho? Qual a meta que eu preciso colocar ali naquele dia para eu conseguir cumprir minhas atividades? Aí a questão que vem é como eu posso me planejar. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu já me planejei, como eu estou me planejando agora, para que isso sirva de exemplo e vocês possam pensar em alguma maneira que se encaixe melhor com o seu dia a dia. Eu já tive a experiência de me planejar por horários, então às 6 horas eu levantava, 7h30 eu chegava na faculdade, 12h50 acabava minha aula, 1h eu ia almoçar, 2 horas eu começava a estudar. Então das 2 às 3 eu estudava um determinado assunto, das 3 até as 3h30 eu descansava, das 3h30 até às 4h30, 5 horas eu estudava outro assunto. Enfim, essa é uma maneira que você tem para se planejar por horário. Os horários que você tem para estudar, você determina o alvo, coloca o que você vai estudar. Isso é muito importante. É a mesma coisa se você vai pensar você atirar uma flecha no alvo. Se você não tem alvo, para onde vai essa flecha? Então, se você vai estudar, aonde você está mirando, o que você quer fazer? Não significa que sempre tem que acontecer dessa maneira. Às vezes a gente quer estudar só por um hobby, a gente quer aprender uma coisa diferente, mas de certa forma a gente está tendo um objetivo. Outra maneira de se planejar seria você utilizar uma agenda, um caderninho e fazer as anotações de todas as coisas que você tem que fazer no dia. Como eu mostrei no meu primeiro vídeo, que eu uso o Bullet Journal, e aí eu faço quadradinhos e assim eu anoto todas as coisas que eu tenho que fazer. A partir daí eu vou fazendo checklist de tudo que eu já fiz ou não. Mas o segredo é você ter o planejamento na tua vista. Então se você vai se planejar num calendário, se você vai colocar uma folha, coloca na sua frente ali na bancada de estudos. Ou se você vai colocar numa agenda, num planner, num caderninho como eu faço. Deixa o caderninho aberto em cima da mesa, ó, meu caderninho tá aqui. Eu sempre deixo ele aqui do meu ladinho, eu vou estudar, eu deixo ele. Por quê? Quando você vai estudando, é só você abrir o caderninho ou deixar ele aberto mesmo e vai verificando as atividades. Você vai dando um vistinho, você vai tendo obrigações para cumprir também. E isso é muito importante no planejamento. Outra coisa que eu quero comentar com vocês sobre planejamento é algo que eu comentei lá no primeiro vídeo. E eu disse que eu me planejava ou na noite anterior ou na manhã mesmo que eu ia fazer o planejamento. Mas agora que já passou uma semana, eu digo para vocês que eu prefiro me planejar no dia anterior, na noite anterior. Porque quando a gente acorda de manhã, às vezes o fato de ter que sentar e se planejar, às vezes não dá tempo. Então anota as atividades que você terá que fazer no dia seguinte. E isso já faz com que no outro dia você já acorde pensando: nossa, eu tô com a agenda cheia hoje. Eu tenho que dormir cedo, tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então para isso eu preciso me preparar. Agora o ponto final sobre o planejamento que a gente precisa comentar é sobre ser realista. Planejamento, não adianta a gente colocar 1001 coisas para fazer ou coisas que não são de tanta importância e aí a gente vai ficar louco, a gente acaba pensando: nossa, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer, e outras coisas interferem no nosso planejamento e a gente começa a ficar mal. Então seja realista, a gente precisa entender que é aquele plano de estudo perfeito, quando a gente tem um trabalho, a gente tem faculdade, a gente tem família, a gente tem muitas coisas interferindo, a gente tem que entender que a gente precisa colocar isso dentro da nossa realidade. Então vamos ser realistas no nosso planejamento e tentar encaixar colocando as nossas prioridades. Agora nós vamos para o segundo hábito, que ele está totalmente relacionado com ser realista. Esse hábito é sobre objetividade.
Então, alguém que é objetivo é uma pessoa que não perde tempo, que ela é direta, ela vai realmente fazer o que ela precisa, ela não vai ficar enrolando. E a gente pode ver isso no planejamento. Então, como eu já comentei, não vou me estender sobre isso, nós precisamos que o nosso planejamento seja objetivo. Então, a gente coloca nesse planejamento a atividade que a gente tem que fazer para agora. Também tem atividade que a gente vai precisar daqui a um mês. Mas hoje tô sem tempo, eu não vou ficar me enrolando fazendo aquele resumo maravilhoso. Eu vou tentar acelerar todas as coisas que eu tenho que fazer, mas fazer de uma maneira mais simplificada, objetiva e direta. Essa também é uma dica para você que não tem muito tempo para estudar. Seja objetivo, seja realista. E essa objetividade ela também está relacionada às anotações que a gente faz na classe, a gente faz em sala. Porque às vezes o professor tá lá falando 1001 coisas, a gente tenta anotar tudo que o professor fala, chega no final da aula a gente não anotou nada, porque a gente não conseguiu prestar atenção no que o professor falou, não conseguiu copiar do quadro. Então a minha dica é que você seja objetivo e direto nas suas anotações no professor. Depois que acabou a explicação dele, tenta escrever tudo que você entendeu, mas presta atenção, escreve as palavras-chave e depois você escreve o que o professor disse. Ah, o professor passou um monte de coisa no quadro, ou o professor passou slide. A minha dica, que é como eu irei fazer na faculdade, como eu sempre faço. Pede autorização do professor e tira uma fotografia. A partir daí você chega em casa, você pode passar limpo, ou você tem a fotografia guardada, você pode imprimir se você quiser, você pode tirar xerox do caderno do colega, mas não perca muito tempo, você que tem pouco tempo, fazendo coisas que pessoas que têm muito tempo fariam. Seja objetivo. Então, sobre objetividade, eu acho que é uma das mais importantes que eu quero falar aqui, é sobre o método de estudo. Então, a gente tem que ser objetivo no método de estudo. Eu já vou trazer mais sobre isso, mas o que eu quero comentar com vocês? A gente vai fazer um resumo, beleza. 20 páginas para ler, vou fazer um resumo e a gente faz um resumo de 15 páginas. Quanto que esse nosso resumo está sendo eficiente? A gente precisa ler as páginas, ler o conteúdo e conseguir transcrever ele de uma maneira direta e objetiva. Algo que faça depois você abrir em uma folha, meia folha e entender toda a matéria. Entender tudo que foi comentado naquele capítulo de 20 páginas. Então, sem mais enrolações, vamos para o terceiro hábito, que é método de estudo. A questão é, qual o método de estudo mais combina com você, que você mais consegue estudar, que melhor se encaixa na tua personalidade, no teu perfil de estudo? A gente pode pensar que existem vários métodos de estudo, como por exemplo, resumo, autoexplicação, os cartões de memória ou flashcards, a gente tem também os mapas mentais. Então a questão é você pensar qual se enquadra melhor para você. Então tem gente que prefere fazer resumo, ler e começar a fazer os resumos, mas como eu disse antes, seja objetivo. Uma dica, uma ideia é que você leia o texto que você tem que ler, depois você fecha o livro ou a caderneta, enfim, e você começa a escrever tudo que você entendeu sobre aquele assunto. A autoexplicação é o que eu mais uso, porque eu, como tenho a pretensão de ser professora, eu sempre penso tudo que eu vou estudar, eu tenho que explicar para alguém, alguém tem que entender o que eu tô falando. E é o que eu mais faço na faculdade. Eu estudo para a prova, 1 hora antes da prova eu sento, vem um monte de colega na minha frente, eu gosto de explicar o conteúdo e eles também explicar pra mim. E é o que eu mais gosto de fazer, porque é o jeito que eu mais aprendo, é quando eu vejo que realmente eu tô sabendo a matéria. Algo que tá muito em alta agora são esses cartões de memória, de você escrever de um lado a pergunta e do outro lado a informação, a resposta. É muito válido também, ajuda vocês bastante a entender o conteúdo, a pensar até mesmo em perguntas ou o motivo das coisas, e isso facilita demais. De maneira geral, sobre método de estudo, encontre um método que mais se enquadra para você, no seu tempo, na sua realidade. Tenta perceber qual é o jeito que mais combina com você. Tem outros e diversos métodos. Se vocês quiserem, me mandem mensagem que eu mando os que eu conheço, mas na internet é só vocês procurarem métodos de estudo e terá muitas opções, tá? Ou conseguir perceber, melhor dizendo, qual método se encaixa com você. O quarto hábito é bem simples. Tenha um local de estudos que seja adequado para você. Um local de estudos que seja livre de perturbações, mas que também ele seja limpo, no sentido de não tenha muitas coisas jogadas em cima do seu local de estudo. Você precisa ter algo que tenha o que você precisa à sua disposição. Então, eu preciso somente de uma caneta, de um caderno e de um computador.
perfeito, você não precisa ter um monte de canetinha. O ideal é que você tenha um local de estudos, porque além disso, o local de estudos ele te incentiva e te motiva a estudar. Não significa que tem que ser uma escrivaninha, pode ser uma mesa, o que você tiver à tua disposição, uma tábua, sério, gente, o que você tiver em casa, mas isso auxilia demais. E falando em concentração, vamos para o quinto hábito, que é o celular. O celular e o computador, eles podem auxiliar nos estudos de maneira direta, isso a gente já sabe, para fazer pesquisa ou até mesmo para ver uma videoaula. Mas o que a gente precisa entender é que realmente no momento de estudo, ali eu vou me dedicar 30 minutos para estudar, o ideal é que o celular não esteja por perto. Mesmo se ele estiver aqui em cima na escrivaninha, do teu lado, sem você estar prestando atenção, ele vai te atrapalhar. Se ele estiver com a notificação ligada ou até mesmo desligada, você vai ter um motivo para se distrair. Pega seu celular, guarda numa gaveta, guarda em outro cômodo da casa, deixa lá na cozinha no meio de todo 30 minutos de estudo. Com o celular pode virar 2 horas. E aí acaba você ficando cansado de tanto estudar e não ir para frente. Então, o sexto hábito, ele está relacionado à pausa. O que é uma pausa? O que isso significa? Primeiro, eu já comentei lá no meu Instagram faz muito tempo que a pausa ela é essencial nos nossos estudos, ela é essencial no nosso planejamento. Quando a gente vai se planejar, a gente vai colocar várias atividades, a gente tem que ter ali um tempo destinado à pausa. E a gente tem 2 tipos de pausa, a pausa passiva e a pausa ativa. Então a pausa passiva, ela está relacionada mesmo a você descansar. Eu estou estudando já há 1 hora, eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo progredir, eu não estou conseguindo ser produtiva. Então o que você vai fazer é ter realmente uma pausa passiva, você vai descansar, você sente em algum local e descanse. Se seu cérebro está cansado, está cheio, o que adianta você ir descansar e ficar mexendo no celular? Tua cabeça apenas ela vai estar fazendo uma atividade que tem menos, ela vai exigir menos de você, só que você vai estar fazendo uma atividade ainda, então você não vai estar, você pode se programar também e fazer uma pausa ativa, que ela pode até mesmo servir como uma recompensa. Então vamos pensar assim, eu preciso realizar 10 exercícios. Se eu conseguir realizar os 10 exercícios, eu vou dar um tempinho para ir comer um lanche, para ir assistir um episódio de Netflix. Então isso vale muito a pena também. Você pode designar o que você vai fazer em cada pausa. Então vamos pensar assim, eu me planejei, eu vou estudar das 1 às 2, fazer uma pausa. Vou estudar das 3 às 4, fazer uma pausa. Das 4 às 4h30, fazer uma pausa, por exemplo. Nesses períodos de pausa, você pode designar uma atividade que você vai fazer. Por exemplo, na primeira pausa eu vou descansar meia hora e na outra meia hora eu vou mexer no celular. Aí na segunda pausa eu vou ficar um pouco ali com a minha família e vou lanchar. Na outra pausa de meia hora eu vou assistir um episódio da Netflix. Então, são várias coisas que você pode colocar na tua pausa, mas é que a pausa é essencial. A gente precisa ter pausa, não adianta estudar 10 horas seguidas, isso não vai fazer você progredir. Você precisa ser objetivo, como eu já disse antes, mas não esqueçam que a pausa é essencial e pensem de que maneira ela se encaixa melhor para o teu perfil. E o 7º hábito, com certeza tinha que ser relacionado à área da educação física. Na verdade, é uma mistura de 2 conceitos que a gente aprende na educação física e que são muito importantes para os estudantes: a atividade física e o lazer. E isso não é mito para ninguém. A atividade física ela interfere positivamente nos estudos, mas também é muito importante para a nossa saúde, para a saúde do estudante ou para a saúde de qualquer pessoa. Então a gente não pode deixar de fazer atividade física no nosso dia a dia. A atividade física ela interfere positivamente porque através dela ela vai liberar substâncias que vão trazer a uma pessoa uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar para o estudante é essencial, porque você, ali no período de provas, de estudo, você acaba tendo muito estresse, muita ansiedade, e essa sensação de bem-estar, ela vai agir positivamente com isso, vai agir positivamente no sentido de você diminuir o teu estresse, da tua ansiedade diminuir, você vai acabar estando mais concentrado nos teus estudos, você vai acabar gastando mais energia no teu dia a dia também, e isso é super positivo. Além do mais, você vai ter uma melhora na tua memória. Você pode associar a tua atividade física com um momento de estudo também, se você preferir. Eu tenho uma prova, hoje eu vou sair, correr meia hora, e durante essa meia hora de corrida, você pode tentar ficar lembrando o conteúdo de cabeça. Isso pode com certeza interferir positivamente nos seus estudos.
Então, a atividade física é muito importante para o estudante e, além do mais, como eu comentei no começo, o lazer. Eu quero trazer um vídeo aqui explicando melhor os benefícios do lazer para o estudante, mas a gente precisa entender que o lazer ele é importante, ele está relacionado com aquele momento de pausa também. Nós precisamos descansar, nós precisamos que aquilo também se torne algo que seja benéfico pra gente, no sentido de ser gostoso, de ser prazeroso fazer. O estudo ele não tem que ser somente uma obrigação. Então a gente precisa entender que os momentos de lazer, eles são importantíssimos para que nós estudantes tenhamos melhores recompensas, melhores resultados nos estudos. De maneira geral, se planeje, seja objetivo e realista no teu planejamento e nos teus estudos. Tente achar um método de estudos que vai se adequar melhor com você. Também lembre-se que você ter uma escrivaninha, uma mesa, algo para estudar e que esteja sempre organizado com todos os materiais que você precisa, ajuda muito para você, estudante. Quinto, não esqueça que o celular atrapalha. Todo mundo fala, a gente não acredita, mas ele atrapalha. Como eu disse antes, sexto hábito, tenha pausas, determine pausas para você descansar a tua mente, descansar teu corpo. E por fim, pratique atividade física, tenha seu momento de lazer, se permita descansar, porque isso é muito importante. Eu tenho certeza que se você aos poucos e colocando cada uma dessas dicas, desses hábitos na tua rotina, você vai ser mais produtivo, você vai estudar com mais prazer, você vai ter uma rotina melhor de estudos. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, por favor, coloquem aqui nos comentários depois se vocês conseguirem colocar algumas dessas dicas em prática, para eu ver que vocês realmente conseguiram colocar, que isso está sendo benéfico. Me mandem mensagem, porque eu quero muito ajudar vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ajudem a compartilhar agora que está no começo, curtam, comentem, que vai ajudar bastante e eu espero muito que vocês gostem. Logo, logo eu vou trazer aqui outros vídeos e esse vídeo é uma sugestão de alguém que estava ali nos comentários, que colocou como que eu fazia para me organizar nos estudos, de outras pessoas que vieram conversar comigo e falar, eu vou começar a estudar, e eu pensei, eu devo ajudar as pessoas, eu devo falar para elas como eu fiz para me organizar. E todos esses hábitos eu implementei na minha rotina de estudos para que eu conseguisse estudar também. Então eu tenho certeza que a produtividade de vocês vai melhorar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Até a próxima, tchau!